Terceiro vídeo da série falando dos tempos verbais. Falamos do Simple Present, Simple Past e agora Simple Future, or Future Simple. Vamos falar desses três tempos simples e depois a gente entra nos outros tempos verbais. Lembrando sempre com abordagem comunicativa, o que é isso? Você falando junto comigo, exercitando na prática, se comunicando, falando, trazendo para a comunicação, para a realidade comunicativa, para o contexto, né? Nada de ficar com tabelinhas infindáveis que não terminam mais em memorização. Gramática, né? Todas essas coisas. A gente vai, claro, olhar para isso, é importante, mas sem exagerar. Vamos focar na comunicação, o que é mais importante. Ok, então vamos entender. Primeiramente, entender o que é o Future Simple. É muito simples, eu diria que é o mais fácil, quando a gente olha pela superfície. É claro que ele tem algumas observações para alunos avançados que já começam a ser mais complicadas e isso vale um novo vídeo falando sobre isso. A gente vai fazer no futuro. Então, ações que irão ocorrer. Simples, ações que irão ocorrer lá no futuro, lá na frente. Coisas que vão ocorrer. Beleza, então é para isso que eu uso o Future Simple. Vamos olhar na tabelinha para a gente entender bem rápido, né, como vocês já estão acostumados, mas vamos focar na comunicação depois. Então, tabelinha, rapidinho. Forma positiva, tem o verbo vir. Coloco o eu antes. Beleza, já transformei o eu venho para eu virei, né? Ou eu irei vir, sei lá. Você pode traduzir das duas formas. E depois com as outras pessoas é a mesma coisa. Sempre colocando o eu, antes do meu verbo. Eu já transformo esse verbo, essa ação, em futuro. Em vez de falar eu venho, eu digo eu virei. Ele vem, ele virá amanhã. No negativo, mesma coisa, só que agora entra o not. Né? O not entra na história. Lá no presente, o not vinha depois do do e do does, não é? Ficava don't e doesn't. No passado, o not vinha depois do did, ficando didn't ou did not, se você não quiser juntar. Aqui, logicamente, o not vai vir depois do will, que é a palavrinha que a gente usa para o futuro. Então, vai ficar o will not. Ou se eu quiser juntar, won't, na contração, né? Sempre vai ter contração. É difícil a gente ter o will not, porque will not ele aparece quando eu quiser dar ênfase no que eu estou dizendo. Mas no contexto normal, ele vai funcionar won't. É o que você mais vai ver. E na pergunta, como a gente fazia nos outros? Trazia o auxiliarzinho daquele tempo verbal, se fosse no presente o do e does, se fosse no passado o did. A gente trazia ele para antes do pronome, para antes da pessoa para fazer a pergunta. Aqui, mesma coisa, só que aqui é o will, então a gente traz antes da pessoa. Se eu quero perguntar assim, você virá? Eu vou perguntar como? Will you come? Ele virá? Will he come? O he pode ser o Diego. Will Diego come? Perguntando sobre ele, então ele é o Diego. Está implícito a ideia de he. Trouxe o will, fiz a pergunta, beleza. E aí eu vou responder, yes, he will come. No, he will not come. Ou, no, he won't come. Simples. Só trabalhar com esse will que todo o resto vai funcionar. Beleza? Vamos trazer para a comunicação agora então. Já vimos a tabelinha, você já deu uma olhada. Aposto que você já viu inúmeras vezes essa tabelinha. Temos alguns verbos aqui. Vamos utilizar esses verbos para a gente trabalhar a comunicação. Então eu vou dizer coisas que irão ocorrer amanhã na minha vida, no meu contexto. E depois você diz coisas que irão ocorrer na sua vida. Olha que legal. Então eu vou dizer o que eu vou fazer amanhã. Tomorrow, e aí você pode usar o tomorrow, é um auxiliar de futuro. Pode usar também o next, né? E aí você pode brincar com next day, next week, next month, next year. Todas essas expressões te ajudam a falar do futuro. So, tomorrow I will study Japanese. Opa, essa não é do meu contexto, deixa eu mudar. Tomorrow I will study Spanish. Yes, I'm studying Spanish. Estou estudando espanhol. Tomorrow I will study Spanish. Yes. Isso é uma decisão que eu tomo aqui nesse momento da fala. Tomorrow I will study Spanish. Eu pensei nisso e quero fazer na manhã. Né? Essas são observações que entram no futuro, né? Decisões no momento da fala, se é um plano, aí entra a história do going to, e é por isso que eu falei que nós vamos ter outro vídeo falando mais especificamente. Mas nesse momento, só se preocupe em falar de coisas que vão acontecer e coloca o will sem medo aí no seu verbo. I will go to the movies tomorrow. Eu irei ao cinema. I will go to the movies tomorrow. I will watch a new movie. Ok? Agora eu vou dar alguns exemplos sobre a minha mãe. She will go to her neighbor's house. Ela irá à casa da sua vizinha. She will go to her neighbor's house. She will cook. My mother will cook. Posso substituir o she por my mother. My father will work tomorrow. My brother will travel. Vai viajar. My brother will travel tomorrow. Yes?
My girlfriend will study psychology tomorrow. My girlfriend will present a project tomorrow. Vai apresentar um projeto da faculdade amanhã, certo? Agora vamos falar. Repare que qualquer que seja a pessoa que eu estou usando é o will e o verbo. Não tem segredo. Agora eu vou falar de coisas que alguém não vai fazer. Meus amigos, por exemplo, que são they, que são eles, né? Que eles não vão fazer. My friends won't. Olha a contração. Will not. Won't. My friends won't study French. Por quê? My friends will study English. Yes? E os seus amigos? O que eles não farão e o que eles farão? Me diz aí. Pausa e fala. Já fala agora. E os seus pais? My parents. Meus pais. My parents. O que eles irão fazer e não irão fazer? Você agora. I. O que você fará? O que você não fará? Olha para os verbos. Só coloca o will e o verbo. Pronto. Se for não, won't e o verbo. Diz aí. Quando você fala, você exercita a saída, não é isso que eu sempre falo? Input é quando eu estou falando e você está ouvindo, e o output é quando você está falando, está saindo. São habilidades diferentes, tem que praticar as duas. Não se aprende a falar só ouvindo. Ok, agora você vai falar sobre, vamos pensar aqui, sobre nós. Nós, eu e você, nós. Se eu digo assim, ó, you and I. Atenção nessa frase. You and I. Você e eu. Quando eu incluo você e eu, estou falando de nós, não é? You and I will study English on the next video. Tem um próximo vídeo falando de tempos verbais. Então, você e eu vamos estudar. Will study. Perceba que, se eu falo I will study, é a mesma coisa. You will study, é a mesma coisa. Como a conjugação, né? Mas se a gente vai traduzir é diferente. E se eu falo you and I, também fica will study. Só que quando eu traduzo para o português, olha só. Eu estudarei, você estudará, you and I, você e eu estudaremos. Olha como o português é mais difícil, hein? Para de falar que o inglês é difícil. O português é mais difícil. Então, é mais tranquilo. É a mesma conjugação, não tem segredo, beleza? Fala em voz alta, quando você fala, você vai memorizando. Memoriza mais. E, se você veio até aqui no vídeo, comenta aí, vai, só de brincadeira. Comenta aí, tempos verbais, future simple, prático, de forma prática. Ou comunicação, aprendendo verbos pela comunicação. Comenta o que você preferir e aí eu vou me divertir lendo os comentários depois, vendo que você falou isso lá, tá bom? E continuando falando sobre o futuro pra gente encerrar, quando eu te pergunto algo, você responde aí. Vou perguntar e você responde. Por exemplo, will you study French tomorrow? Will you fez a inversão para perguntar. Agora você vai responder yes, I will study ou no, I won't study. Então vou repetir a pergunta. Will you study French tomorrow? Will you work today? Hoje mais pra frente no dia, né? Por isso que é futuro. Will you work today? Today, hoje, né? Mais uma pergunta. Will your friends watch a movie tomorrow? Will your mom go to the mall ou shopping tomorrow? Tudo isso foram perguntinhas que nós chamamos de sim ou não. Agora eu vou fazer uma perguntinha que eu quero mais informação, não quero só o sim ou não. E aí eu coloco um what, where, when no começo da frase. Olha só, vou dar o exemplo primeiro. What will your mother do? What will your mother do? Ela fará? O que ela fará? Eu quero saber mais informação, eu quero o que? E a resposta para isso. Posso falar sim ou não para uma pergunta dessa? Não posso. Tenho que responder com a informação. My mother will work tomorrow. E a sua mãe? What will your mother do? Do, fazer, né? What will your mother do? When, agora eu não quero mais saber o que ela vai fazer, eu quero saber quando, when. When will your mother work? E aí você pode responder você deve responder com o quando no final da sua frase, né? Então você vai responder, my mother will work on weekends. My mother will work on weekdays, os dias da semana ou no fim de semana. My mother will work tomorrow. Estou te mostrando esses dois tipos de pergunta porque são as perguntas que nós temos mais utilizadas em inglês, que é as yes or no questions, quando eu peço um sim ou um não de você, que foram as primeiras que eu fiz, e eu tenho as information questions, quando eu tenho what, when, where, onde, quando, o que. Elas querem mais informações, não querem só sim ou não. Não se contentam só com isso, certo? Se você chegou até aqui nesse vídeo, quer dizer que você gosta da nossa abordagem comunicativa, como a gente ensina inglês dessa forma fluida,
com a língua viva, né? Trabalhando de forma prática e ativa. Isso quer dizer que você entende que o inglês passou daquela etapa de ficar decorando tabelinha, gramáticas, tradução, né? Todas essas regras, e ele precisa de algo mais contextualizado, mais preparado para você, customizado, mais voltado para a comunicação, a gente quer aprender a falar logo, né, o inglês. Se tudo isso fez sentido para você, eu tenho certeza que você vai gostar da nossa página, lá onde nós falamos tudo sobre o nosso curso completo da 123, onde você aprende a se comunicar em inglês, dessa forma divertida que eu trago aqui nos vídeos. Na descrição do vídeo do YouTube, lá você consegue acessar a página. Vai lá, sem compromisso, dá uma olhada, vê se te interessa, vê se você gosta. Tem um vídeo eu falo da metodologia, vê o que você acha. E também pode comentar aqui se você gostou ou não do vídeo, da própria página, você pode comentar. E mais, curtir, compartilhar com seus amigos. Isso dá uma força pra gente também. Espero que você tenha gostado. Nós voltamos na semana que vem com um próximo tempo verbal. Bye, bye.